gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu divulgou um comunicado em que afirma que o primeiro-ministro Netanyahu conversou com o presidente Donald Trump e que foi um dos primeiros a parabenizá-lo pela vitória na disputa presidencial que o leva de volta à Casa Branca. Essa informação de que Netanyahu foi um dos primeiros líderes internacionais a conversar com o presidente eleito Donald Trump não é uma informação ocasional e não consta desse comunicado por acaso. Isso porque, em 2020, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também foi um dos primeiros a parabenizar o então presidente eleito e atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pela vitória justamente sobre o então candidato Donald Trump. E esse episódio foi muito marcante para Donald Trump porque Donald Trump, ao longo desses últimos 4 anos, sustenta que aquela eleição em que ele foi derrotado por Joe Biden foi fraudada. Na visão dele também, Netanyahu, ao parabenizar rapidamente Joe Biden pela vitória eleitoral naquela ocasião, cometeu um ato de traição. É importante dizer que o agora presidente eleito Donald Trump, ele tem uma questão muito peculiar nesse aspecto. Ele faz uma diferença muito tênue entre as questões pessoais e institucionais. Por isso, Benjamin Netanyahu teve que correr atrás e ser um dos primeiros a parabenizá-lo, porque busca consertar ou ao menos amenizar essa visão negativa que o então ex-presidente, agora presidente eleito Donald Trump, tem sobre essa atitude de Netanyahu. Ele considerou essa atitude uma traição pessoal, como eu disse. Ao longo dos 4 anos seguintes, desses últimos 4 anos, para ser mais exato, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente Donald Trump ficaram praticamente sem se falar. O contato foi retomado no último mês de julho, quando Netanyahu telefonou para o agora presidente eleito Donald Trump para parabenizá-lo, em primeiro lugar, pelo 4 de julho, pelo dia da independência dos Estados Unidos. No final daquele mês de julho, no dia 26 de julho, ele acabou por ser recebido na mansão do presidente eleito Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, e eles retomaram o contato, o gelo foi quebrado e aparentemente a relação foi consertada. E eu digo aparentemente porque ninguém sabe exatamente como será um novo mandato de Donald Trump e qual será a relação dele com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. É importante dizer que ao longo desses últimos 4 anos, o presidente eleito Donald Trump fez questão de dizer em comícios, discursos, entrevistas que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu o decepcionou. Não se sabe quais serão as consequências em relação a esse ponto especificamente, na medida em que, como eu disse, Trump não faz muita diferença do ponto de vista institucional e pessoal das coisas e dos acontecimentos que ocorrem em relação a ele, em relação às suas relações pessoais e profissionais. Então, por aqui, há uma enorme expectativa também no jogo dos bastidores para entender como será essa nova versão de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e quais serão as consequências 4 anos depois de 4 anos em que ele deixou muito claro ter ficado decepcionado com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por essa atitude especificamente de ter telefonado para Joe Biden para parabenizá-lo do ponto de vista institucional pela vitória nas eleições do ano de 2020. Esse é o impacto por aqui. Essas são informações muito relevantes. Aliás, o gabinete do primeiro-ministro também divulgou que Trump e Netanyahu tiveram uma conversa muito agradável e que eles conversaram também sobre a ameaça do Irã a Israel. O que se sabe, no entanto, é que tanto o presidente Donald Trump, aliás, todos os principais atores políticos desse momento dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden, que será presidente até a posse de Donald Trump no dia 20 de janeiro do ano que vem, o próprio presidente eleito Donald Trump, a vice-presidente candidata derrotada Kamala Harris, todos eles concordam num único ponto de que Israel precisa encerrar a guerra rapidamente. Em relação a esse ponto, e especificamente é importante lembrar, Netanyahu sabe como as administrações, como os governos democratas se comportam. Ele, aliás, conseguiu ao longo dessa guerra fazer o que tinha interesse de fazer durante a campanha militar, tanto na faixa de Gaza quanto na incursão terrestre e os ataques aéreos no Líbano contra o Hezbollah. E mesmo quando o governo de Joe Biden não concordou com as atitudes de Benjamin Netanyahu,
as punições não ocorreram, ou seja, foram muito leves, as ameaças de embargo militar realmente não se concretizaram, houve aqui ou ali um desentendimento, mas não houve um embargo militar. E tudo isso eu estou dizendo pelo seguinte, ninguém sabe como será a reação de Donald Trump diante de algum tipo de discordância com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Na medida em que, é importante relembrar, Donald Trump quer que a guerra, as duas guerras, tanto na faixa de Gaza quanto a guerra de Israel contra o Hezbollah no sul do Líbano, no Líbano especificamente, de forma mais ampla, Donald Trump quer que as duas guerras sejam encerradas rapidamente, inclusive antes da tomada de posse, do discurso de posse de Donald Trump em 20 de janeiro do ano que vem. Essas são as informações do vídeo de hoje. Até a próxima. Obrigado.